Celular, você morre, você se machuca, e o rendimento do delinquente não é muito bom, não. Talvez só o delinquente lá na ponta é que ganha algum dinheiro, e mesmo assim ele morre cedo ou tarde. Os exemplos são muitos. Então, dando educação, qualificando as pessoas e ao final dando emprego, a delinquência cai. E, com relação a medidas repressoras, ou seja, policiamento ostensivo, nós vamos atuar junto ao Poder Municipal e ao Poder Estadual, dotando o município de mais módulos policiais, de algum tipo de policiamento ostensivo, aquelas viaturas policiais que, não há dúvida, que o município carece para que a delinquência acabe. Obrigado. Há possibilidade de réplica, se houver interesse. O senhor Zailton, não? Então vamos dar sequência à próxima pergunta. A próxima pergunta é dirigida ao senhor prefeito, que ainda não retornou. Então nós vamos deixá-la do lado do senhor Robson. Eu vou deixar do lado aqui. Tão logo o prefeito retorne, a gente faz a pergunta aí. Antes de seguir, mais um problema automobilístico. Um Gol vermelho de placa LWZ 4272. Está trancando a saída do evento. LWZ 4272, por favor. Bom, nós temos uma pergunta de Viviane Maria Becker, dirigido a Henrico. As escolas serão particulares ou repassadas para o poder público? Como será assegurada o acesso dos alunos locais a esses centros, caso sejam particulares? A escola, aquela escola que aparece no vídeo, que a gente fala escola internacional, aquela escola será privada e o acesso às pessoas de baixa renda será por meio de bolsas que serão concedidas. Ainda nós não definimos de que forma serão concedidas essas bolsas e nem o número de bolsas que serão concedidas. Nós teremos que discutir com a comunidade como é que isso vai ser feito. E, obviamente, terá que haver um equilíbrio financeiro entre pessoas que pagam e o número de bolsas que podem ser concedidas. Nós vamos trabalhar para que esse equilíbrio seja o mais benéfico possível. Com relação às escolas que serão construídas com aquela verba dos 15 milhões de reais que está prevista na Lei 584 de 2008, nós não vamos gerir as escolas, nós vamos construir escolas. Então, caberia ao Poder Público Municipal administrar aquelas escolas ou ao Poder Público Estadual. Nós apenas vamos construir as escolas. Uma alternativa seria criar, com aquele dinheiro, uma fundação que criasse um fundo com o dinheiro doado e a administração daquela escola fosse realizada com o dinheiro daquele fundo. Aquele fundo poderia ser aplicado e com o rendimento daquele fundo fosse pago os salários dos professores, dos funcionários, o dinheiro da merenda, enfim. Então, isso tudo nós queremos construir junto com a população, ou seja, a gente vem e propõe soluções. A gente não quer impor condições, impor as situações. É uma questão que nós temos que debater e encontrar a solução. Não mais importante, mas uma das questões já está, de certa forma, resolvida, que é o dinheiro, ou seja, o dinheiro está aqui. E aí, a partir daí, nós vamos construir juntos uma solução. Senhora Viviane, tem direito à réplica, se tiver interesse. Não tendo, continuamos. Então, retorno à pergunta anterior, que era dirigida ao senhor prefeito Anísio. Como a prefeitura recebe o projeto Quinta dos Ganchos como um todo? Feita por Robson Lopes Pereira.
aí sobre perguntas, por favor? Poderia levantar a mão? Quem está aí presente? Mas de uma maneira geral, eu queria dizer aos presentes que eu vou colocar a opinião da Prefeitura no final. Então, de uma maneira geral, acho que já se abordaria o assunto e estaria respondido nesse momento a pergunta do Robson. Ok? Obrigado. A próxima questão é feita pelo senhor Adilson e não consigo ler o sobrenome. É uma pergunta que será feita oralmente. Se o Adilson pudesse dirigir aqui ao microfone. Antes do senhor Adilson, mais um problema de automóvel. Está obstruída a passagem do carro BEF 2525 de Curitiba. Por favor, se dirija. Curitiba. Senhor Adilson. Na verdade, é Adilson Maquiavelli, e eu gostaria de fazer mais de uma pergunta. 3 minutos, Tudo bem. Então, são algumas questões que não ficaram claras na apresentação. Primeiro é com relação ao próprio aterro. A cota de aterro, esse 1,80 é acréscimo ao existente, ou é o nível que vai alcançar em relação ao nível do mar? E esse volume, aquele morro, seria suficiente para dar conta, ou teria que ter outras áreas, pelo que for 1,80 m de subir o nível atual, seria um volume extremamente grande, para dizer o mínimo. Outra questão é com relação à própria APP do Rio Jordão. Ela vai deixar de existir, porque, pelo que dá para perceber, o Rio Caminho ele vai ter uma APP bastante bem preservada, talvez ampliada, mas o do Rio Jordão ele desaparece. Com relação a todas as obras, toda a previsão, e aí o prefeito talvez possa ter interesse nisso também, todas as obras de saneamento, desde coleta seletiva, de tratamento de esgoto, como isso se coaduna, ou se tem a previsão disso ser uma atribuição também da equipe de fazer o próprio plano municipal de saneamento, prevendo já todas essas questões dentro do plano municipal de saneamento, ou como ela vai ficar, como essas questões vão ficar inseridas dentro do plano municipal de saneamento, que é uma obrigação do município, enfim, de constituir. E uma última que me ocorre também aqui é a questão da compensação ambiental. Aquele ex-0,5% do valor total da obra, como é que vai ser feita a avaliação, que não é mais pelo valor do empreendimento, pelo custo do empreendimento, mas pelo dano efetivamente causado? Como é que vai ser feito nesse caso? Como é que pode ser calculado o dano efetivo quando você interfere aí com a faixa marinha, ou vai aterrar inclusive a faixa marinha, que eu também não sei, não ficou claro aí quanto vai avançar do limite atual do terreno em relação ao mar, e como é que isso será calculado e a destinação desse valor. São 4 perguntas, né? Então tá. Eu vou responder uma, o doutor Aguado vai responder outra, enfim. Então, por partes, o senhor fique aí para nos lembrar se a gente esquecer as suas perguntas. Para todas? 3 para uma e 5 para todas? Não, são 5 minutos para responder, réplica. Bem, então vou bem rápido. Aquele morro, a quantidade de aterro que o senhor mencionou, em média é 1,80, em média é 1,80 para toda a área. E aquele morro que nós mostramos é suficiente para cobrir toda a área que nós vamos aterrar. Está respondido, porque eu só tenho 5 minutos para todas. Sobre a questão da área de preservação permanente. O Rio Jordão é um rio de pouco volume em razão dos usos da montante. Então, ele foi analisado por ocasião do projeto se ele ia ser ou não utilizado para desaguar nas dársenas, que são os espaços onde ficam os barcos, no ambiente interno. Essas dársenas são compostas por águas do mar e também vão receber as águas do Rio Jordão, porque foi avaliado que, do ponto de vista da circulação de águas, ele traria um benefício ambiental. E é por essa razão, então, que ocorre uma antecipação do deságua do Rio Jordão. Significa dizer que o espaço hoje ocupado pelo Rio Jordão não vai mais ser ocupado, porque será ocupado pelas dársenas. A pergunta é, juridicamente,